Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas ao canal do Portal Revoluta. Eu sou a Deise Santos e esse é o programa Eu Que Fiz. Se você está vindo aqui pela primeira vez, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações do que rola aqui no canal do Portal Revoluta. Bom, chegamos ao 8º episódio da segunda temporada do programa Eu Que Fiz e nesse episódio o convidado é carioca, tem 51 anos, é figura carimbada do underground da Cidade Maravilhosa, frontman da clássica banda Sexy Noise e é professor de História. Eu estou falando do Larry Anta. Bom, ele vai apresentar o seu livro Dom Josué e seu Galo Infante na Belle Époque Punk. Sim, ele vai apresentar um livro que é um thriller punk que remonta ao início do século XX, quando a cidade do Rio de Janeiro estava passando por diversas mudanças, tanto estruturais quanto sociais, e ele vai falar um pouco sobre isso. Bom, eu não vou ficar dando spoiler, né? Prefiro que o autor, que o pai da obra, explique para vocês o que um Dom e o seu galo aprontam na Belle Époque carioca. Bom, então fiquem agora com o 8º episódio da segunda temporada do programa Eu Que Fiz, com Larry Anta falando do livro Dom Josué e seu Galo Infante na Belle Époque Punk. Oi, então, aqui falando sobre este livro, né? O que eu posso dizer? Esse é o filho Dom Josué e seu Galo Infante na Belle Époque Punk, esse título gigante. E é um livro, uma história ficcional que eu criei personagens ficcionais para tratar da revolta da vacina, o levante popular ocorrido em 1904 no Rio de Janeiro, né? Todo mundo sabe pelos livros de história lá, aquela história do Pereira Passos, as reformas urbanas, né, do Rio de Janeiro. E eu fui pesquisar sobre isso para contar sobre essa história. Então criei personagens ficcionais. Dom Josué é um limpador de latrinas, né? Um cara bem da ralé, vamos dizer assim, né? Um filho de escravos e tal, que vai se envolver com uma estudante de classe média, que é a Lúcia, né? Super politizada, super envolvida no levante popular da revolta da vacina. E esse romance deles, né, ficcional, vai conduzir o leitor por todos os desdobramentos da revolta da vacina. Então eu fui pesquisar sobre a revolta da vacina para fazer um romance em torno deste levante popular bem bacana. E o Galo, né, é um personagem quase animado, né, que é o bicho de estimação do Josué, que é o Dom Josué. Não existe nenhum Dom Josué na história, né? O Dom Josué é uma alucinação dele, né? Ele sonha em ser Dom, né? Esse limpador de latrinas, que é um cara fudido, vamos dizer assim, né? na esfera social da época. E é isso. Vamos falar bastante sobre esse livrinho hoje aqui, Dom Josué e seu Galo Infante na Belle Époque Punk. Bom, a inspiração para a concepção do Dom Josué, na verdade não tem muito isso da inspiração, né? Porque acho que eu transpirei, né? Eu fiquei 10 anos pensando, elaborando, tendo essas ideias e tal. Sempre me incomodou muito os livros de história, né, de um modo geral, quando tratam do tema revolta da vacina, são pequenos blocos que falam das revoltas que ocorreram durante a República Velha. Né, aí tem lá a revolta da vacina, tem a sabinada, tem a balaiada, né, são blocos pequenos. E aí quando eu falei, sempre me incomodou, eu sempre achei muito interessante toda a história da revolta da vacina, aquela coisa de terem virado os bondes no centro da cidade, né? Tem fotos históricas, né, de bondes virados e tal, mais de 5.000 pessoas mortas. E aí eu sempre me incomodou isso durante a minha licenciatura, né, a formação em História. Eu sempre fiquei incomodado, na verdade, né, não é muito inspiração, foi um incômodo, né, de por que não se fala, né, da revolta da vacina de forma mais aprofundada. E eu comecei a pesquisar e tal, e aí
me desdobrei com a história sensacional, né? Em meio à revolta da vacina estava ocorrendo um levante militar para tomar o poder do presidente, então presidente Rodrigues Alves, né? O Pereira Passos estava fazendo lá as reformas urbanas no Rio de Janeiro, que era transformar a Avenida Central na atual Avenida Rio Branco, e em meio a toda aquela pesquisa eu falei, cara, como é que eu vou contar isso tudo e de que forma, né, isso pode ser agradável para as pessoas se interessarem por essa história. Aí criei esse romance nessa família, né, da Lúcia, e elas são estudantes, né, de classe média e que vai se envolver com... Eu quis colocar as pessoas comuns, né, os personagens não listados nos livros de história como protagonistas, né, porque geralmente os livros de história tornam protagonistas pessoas nobres, imperadores, Dom, então essa coisa meio irônica, né? O Dom Josué é na verdade um cara fudido, é um limpador de latrinas, é um zero à esquerda, um cara que nunca seria citado em livro de história nenhum. E através deles, né, da visão deles, do popular, eu vou contar a história da revolta da vacina. Assim, tem uma fala muito interessante do Chico Science, lá do Chico Science, Nação Zumbi, que ele diz: organizar o passado é uma evolução cultural. Né? E eu participo da mesma ideia, né? Eu acho que a gente não aprendeu direito, né, modestamente falando, né, sobre a nossa própria história. Então eu quis voltar no passado, escrever um thriller punk, vamos dizer assim, né? A minha visão é totalmente ácida, né? E aí o que aconteceu no processo? Eu fui me debruçar sobre os livros do Machado de Assis, do Aloysio Azevedo e tal, daqueles autores que viveram aquela época, chamada Belle Époque, né, a bela época, né, a época que começaram a surgir os novos medicamentos e tal, a evolução da humanidade e tal. E a Belle Époque é sensacional porque ela tem uma conexão, né, isso na minha visão, na minha cabeça, com uma coisa punk, né? Tinha coisa lá deles venderem ratos, né, para a prefeitura que queria acabar com a peste bubônica da cidade, então pagava 3 contos de réis para quem capturasse ratos e tal. E tem todo o rolê lá do João do Rio, né, que mostra toda a bandidagem, né, todos os truques para se virar, né, na miséria do Rio de Janeiro. Então eu fiz essa conexão da coisa, da visão punk, né, dentro da revolta da vacina. E é um pouco isso, é a vontade de reorganizar o passado. Acho que foi um pouco esse o motivo de fazer essa história. Não, total. Lúcia, o Josué e o Galo, eles interagem totalmente na história, né? Tem uma passagem que o Pixinguinha, ainda criança, né, frequenta uma roda de violões lá na casa da Lúcia, né? E o Josué, né, ele acaba conseguindo um emprego de faxineiro, né, no Palácio do Catete, né? Ele convive lá com o Rodrigues Alves, né? O João do Rio é um personagem que é amigo deles, né, e conversa com eles e tal. Então eu misturo isso. Você, em momento nenhum, você percebe que eles não fazem parte da história. Você acaba achando que esses personagens de fato existiram, e de fato existiram, né? Existiam estudantes, né? A Lúcia é uma estudante, faz aquela chamado normal, né, para se formar em professora, né? Muito comum das meninas de classe média da época estudar para ser professora, né? E a profissão do Josué era uma profissão super comum, e era um cara que realmente transitava por todas as classes, todas as casas, porque ele tinha livre acesso às casas, porque eles chamavam sempre os limpadores de latrina, que era o comum da época, né? Os chamados enfesados, né? Chamavam de enfesados porque eles viviam cheio de fezes, né? Limpando as latrinas da cidade. E é isso, personagens reais da forma do contexto histórico, né? Eles realmente existiram, mas não com esses nomes, né? Mas existiam muitas Lúcias e existiram muitos Josués naquele período. É isso. Bom, esse na verdade foi o grande barato, né? Porque para poder falar, né, da época,
eu fui buscar nos livros de história, eu fui pesquisar na Biblioteca Nacional, eu fiquei, na verdade, 10 anos com a ideia na cabeça, como fazer, como não fazer, de que forma fazer, até que eu tive a oportunidade de trabalhar na Livraria da Travessa, tive contato com todo aquele acervo, mas só aquilo não me bastou. Eu tive que ir para a Biblioteca Nacional, passar a ler os periódicos da época, né, os jornais da época, né, para entender o dia a dia, né, porque a revolta da vacina foi um levante que aconteceu em torno de 15 dias. Então a história toda do livro, né, o envolvimento da Lúcia com Josué e todo o levante popular acontece em meio a publicações nos jornais que vão revoltando a cidade, revoltando as pessoas, né? As normas, né, de vacinação vão sendo impostas sem muita explicação para a população, em meio àquelas obras todas que estavam, né, tirando a população para as periferias. E, cara, ler Machado de Assis, ler João do Rio, ler a Luiz Azevedo, todos aquele Cortiço, foi o que me trouxe para dentro da época, né? Foi a forma, como é que eu vou escrever uma história sobre uma época se eu quero dar uma visão tão real, tão, né, próxima, para as pessoas captarem aquilo. Eu fui buscar dentro dos livros do Machado de Assis, então li todos os livros do Machado de Assis em ordem cronológica, fui ler o Eça de Queiroz, porque naquela época o Rio de Janeiro ainda era muito um reflexo de Lisboa, então tem toda aquela coisa, né, da chamada mexerico, né, o povo de Portugal, né, a população de Lisboa era muito fofoqueira, né, e o carioca herdou um pouco isso, de ficar na janela observando a vida dos outros, né? Tem tudo isso nos livros do Machado de Assis e nos livros do Eça de Queiroz. E o João do Rio vai me trazer de bandeja, né, toda a malandragem do Rio de Janeiro para eu entender, né, esse lado do Josué, que é, na verdade, o bom malandro, né? Não é um cara que deseja mal a ninguém, não trapaceia nada, ele só quer viver a sua vida, né? O bom vivant, né, o espólio do carioca, né, o malandro, é isso. Não, é muito louco a gente pensar que em 1904 as pessoas estavam se revoltando, né, contra a campanha de vacinação, né, e mais uma vez a parte da população, né, está negando vacina, né, negando a vacinação. Falei, cara, vou falar de que livro falar, acho que super atual. O Dom Josué e seu Galo Infante acabou se tornando mais atual ainda, né? Uma coisa meio irônica, né? Dizer que em 2021 a gente está debatendo a efetividade de vacina, né? De vacinação. Naquela época as pessoas não tinham esclarecimento nenhum, hoje as pessoas têm todo o esclarecimento, mas mesmo assim algumas pessoas, né, negam a vacina. Por outro lado, tem correntes dizendo que querem fazer levantes em prol da vacina, né? Então tem duas correntes, né, distintas, uns querem vacina, outros não querem. Então acho que é bastante relevante você buscar na história dos motivos, né, do porquê dessas dúvidas todas. Bom, como eu disse, eu demorei 10 anos pesquisando para poder concluir essa história, né, entre pesquisar e escrever e ter a história e elaborar todo o processo. Quem fez a capa do livro foi o meu amigo Marcelo Pires, que é também escritor, músico, toca no Love's Ugly, tocou no Terrible Red Cream, tocou no Second Come, enfim, também tem alguns livros publicados. E foi isso, todo esse processo demorou 10 anos até eu chegar à editora Multifoco para publicar este livro. Indicaria bastante vocês lerem, darem uma sacada nesse livro que é bem bacana. Bom, primeiro contato com a literatura, eu acho que eu comecei meio que forçado, né, por escola, aquela coleção de vários livros lá da série Vagalume, né, Ilha Perdida e tal, e todos aqueles livros, mas meio no piloto automático. Eu diria que o meu primeiro contato com a literatura foi o Jorge Amado, Capitães da Areia, né? Foi ali que me deu o estalo, né, para a literatura. Acho que Jorge Amado foi que me tragou para dentro de um livro pela primeira vez.
Um livro de cabeceira, eu indicaria todos do Machado de Assis. Amo Machado de Assis, amo Saramago também, Saramago é incrível, mas preferi indicar como livro de cabeceira o Mate-me, por favor, né? A Bíblia do Punk. Ele está sempre aqui comigo, marcando sempre alguma página, alguma passagem, e volta e meia eu leio esse livro, estou sempre lendo e voltando no Mate-me, por favor, que eu acho incrível. E um calo literário, acho que meu calo literário é o Gabriel Garcia Marques, o 100 Anos de Solidão. Eu não consegui até hoje terminar o 100 Anos de Solidão, infelizmente. É isso. Um escritor independente que eu indicaria essa minha amiga, a Cláudia Crass. Escreveu esse livro bem bacana, Contos de Literatura e Delírio. Acho incrível esse livrinho, vale muito você buscar para ler. E esse foi o Larrianda falando do seu livro Dom Josué e seu Galo Infante na Belle Époque Punk. Demais, né? Falar da revolta da vacina e tantos outros fatos históricos da cidade do Rio de Janeiro nos faz entender um pouco mais, né, sobre os momentos atuais. E o mais legal é abordar isso de uma forma diferente, com pitadas de humor e misturando personagens reais e fictícios, né? Eu acho que o Larry foi muito feliz nessa sua obra. E se você ficou interessado em ler, eu vou deixar aqui, ó, na descrição do vídeo o link para aquisição do livro, tá bom? Então é isso. E também os livros que ele falou durante o programa, né? O seu calo literário, todos os nomes e nomes dos autores estarão aqui na descrição do vídeo, beleza? Bom, chegou a hora de mais uma indicação de leitura e pegando carona no que o Larry apresentou pra gente, eu trago o livro Memórias de um Rato do Hotel, do Dr. Antônio. Dr. Antônio é o pseudônimo de Arthur Antunes Maciel. Ele foi um gaúcho de uma família muito respeitável, com muitas posses, mas ele meio que encheu a tampa disso tudo e resolveu ser um ladrão no sudeste brasileiro, mais especificamente Rio de Janeiro, Juiz de Fora, Minas, essa região, né? E ele roubou vários hotéis, era um ladrão de casaca, né? Ele roubava vários hotéis de formas muito bem preparadas e as ações dele sempre foram muito bem feitas para que ele não fosse pego, né? Ele usava vários nomes para poder se registrar nos hotéis e se aproximava de suas vítimas e depois dava o golpe. Dr. Antônio, né, como eu disse, é o pseudônimo do personagem real, que é o Arthur Antônio Maciel. E Arthur Antunes Maciel, né? E o livro é bem bacana, olha a capa dele, tem a foto do Arthur Antônio, né? Tem esse corte aqui mostrando várias faces do Dr. Antônio, né? E o mais curioso, assim, dizem que ele escreveu esse livro na casa de detenção, que ele foi preso em Juiz de Fora, e dizem que ele escreveu durante a sua estada até a sua morte, com 43 anos, na casa de detenção. Mas em 1911, o João do Rio escreveu uma crônica sobre o Dr. Antônio, sobre a prisão dele, né? Inclusive essa crônica está aqui no livro, né? Aqui, ó, o representativo do roubo inteligente, falando um pouco de como os roubos eram feitos e como que esse personagem, né, esse ladrão, virou um personagem, virou uma celebridade, né, na elite carioca e na elite do sudeste do país. Enfim, dizem que o livro, na verdade, não foi escrito pelo Arthur Antunes Maciel, e sim pelo João do Rio. Esse livro saiu pela primeira vez em 1912, pela Gazeta de Notícias, né? E um desses exemplares, que era de um crítico literário chamado Francisco Prisco, tinha escrito bem logo nas primeiras páginas, vinha escrito que o verdadeiro autor do livro é João do Rio.
Tem até aqui, ó. Tem esse manuscrito dizendo que João do Rio seria o verdadeiro autor, mas isso nunca foi comprovado. Obviamente, a escrita, a forma de se contar as histórias que se passam em vários hotéis, em várias partes da cidade, é muito característico do que João do Rio já escreveu. Então fica essa dúvida se o livro foi escrito por Arthur Antunes Maciel ou pelo João do Rio, mas o que importa é que o livro é fascinante, as histórias são envolventes. Se elas são realidade ou ficção, a gente fica na dúvida, porque se foi escrito por Arthur Antunes, ele é autobiográfico, são as histórias reais do que aconteceu com ele nesses roubos. Mas se foi João do Rio, terão pitadas, de ficção, porque João do Rio não estava presente na hora dos fatos. Enfim, fica essa indicação, Memórias de um Rato de Hotel. Ele foi lançado pela Dantes Editora e é uma leitura mega bacana. Eu gosto demais. E como fã do João do Rio, eu comprei. Na dúvida, não custa ler mais uma obra de um autor por quem eu sou apaixonada. E bom, é isso. Queria agradecer demais a todo mundo que tem assistido ao canal, as pessoas que estão chegando agora nessa segunda temporada para acompanhar essa empreitada que é falar sobre literatura, novos autores e trazer autores clássicos e que já estavam meio esquecidos ou não. Agradeço demais a todo mundo. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal, divulgue para os seus amigos. Como eu sempre digo, só arte salva. E é isso. Um beijo e tchau.